Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é sexta-feira, ainda bem, o fim de semana chegou. 7/7, o 7 de julho, o programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques desta edição. Ministro Celso de Mello derruba a decisão de Lewandowski e o Amazonas vai ter eleições diretas sim. A gente conta os detalhes dessa decisão na edição do Manhã no Ar de hoje, que traz também: cachorros e gatos são encontrados mortos ao lado da Feira do Coroado. Os animais estavam congelados. A testemunha afirmou que por volta de 2 horas veio um veículo, uma picape branca, com um indivíduo, alto, magro, cabelos enrolados, e que deixou as sacolas aí com os animais. 6 meses depois das rebeliões que resultaram na morte de 65 presos no Amazonas, os projetos para diminuir a superlotação dos presídios de Manaus ainda esperam por ajustes. Acredito que até final de julho, começo de agosto, nós já estejamos com esse projeto pronto para licitar. Eletrobras pode deixar de operar no Amazonas. A ANEEL vai pedir um processo de licitação para uma nova empresa executar os serviços aqui no estado. E no roteiro do dia, dicas para você aproveitar o verão nos flutuantes. O investimento que em tempos de crise é recompensado por essa vista, por esse pôr do sol. Tem ainda os detalhes da Festa da Vitória do Caprichoso e o novo uniforme das meninas do Iranduba. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia, são 6h03. Nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente, é muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só mandar uma mensagem de áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp. Anota aí, 992258767. Você pode também entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. E a gente começa essa edição com uma história absurda. Na manhã de ontem, pelo menos 12 animais, entre cachorros e gatos, foram encontrados mortos ao lado da Feira do Coroado. ONGs de proteção aos animais vão acionar o Conselho de Veterinária e a Polícia Civil para investigar o caso. Segundo a polícia, testemunhas afirmam que um homem que até o momento não foi identificado pela polícia chegou em uma picape branca aqui e jogou cerca de 12 animais, entre cachorros e gatos. Segundo a ONG da Pata, a forma, o aspecto dos animais é considerado como se eles tivessem sido congelados. É isso, Vanessa? A situação toda é muito absurda. Eu até posso entender daqui que esses animais eles pertenciam a uma clínica, porque nós temos um filhote que ele está com uma fita no braço, não só ele como outros animais. Posso perceber, por exemplo, que esses animais eles foram dejetos de alguma clínica. Isso daí pode ser o que o dono deixou para fazer tratamento e aí não teve como marcar e deixou o animal lá, como também pode ser considerado que o animal foi levado para fazer eutanásia. E aí o que a gente vai fazer enquanto ONG, eu posso falar dessa forma, nós vamos oficiar tanto o Conselho de Medicina Veterinária local, para que eles expliquem acerca da destinação dos animais que são deixados na clínica para eutanásia, se eles têm uma destinação, se eles têm um terreno para fazer isso. Como também a gente vai entrar em contato com a DEMA, cobrar esclarecimentos do delegado Sami, para que ele possa proceder com a investigação, porque isso é um caso muito sério, isso é um caso de saúde pública. As feiras, elas são lugares onde tem a maior concentração de animais abandonados. Esses animais foram descartados aqui como lixo comum. Se eles tiverem algum tipo de zoonose e as pessoas, até mesmo que estão aqui ao redor, elas estão passíveis de sofrer contaminação. Então, isso é uma situação muito séria. Eu conversei com a Polícia Militar e eles informaram que vão tentar investigar toda essa situação através das câmeras que tem aqui pela feira. Quando chegamos aqui, uma testemunha afirmou que por volta de 2 horas veio um veículo, uma picape branca, com um indivíduo, alto, magro, cabelos enrolados, e que deixou as sacolas aí com os animais. A gente vai avaliar, quais delitos poderiam ser enquadrados. Pode ser enquadrado dependendo da causa morte do animal, do delito de maus tratos. E dependendo, pode no próprio delito de poluição, que causa poluição do solo, então causa toda essa problemática aí ao meio ambiente.
A Delegacia de Meio Ambiente disse também que o material colhido foi encaminhado para a perícia técnica e só o laudo é que vai confirmar a causa da morte desses animais. As investigações também não descartam a possibilidade dos animais terem sido despejados por alguma clínica veterinária, como é a suspeita das ONGs que estão acompanhando esse caso. E um homem foi encontrado morto em um terreno no bairro Alfredo Nascimento, na Zona Norte. A Thea Morel traz os detalhes. O crime aconteceu por volta de 3 horas da manhã. De acordo com as informações que foram repassadas pela Polícia Militar, o homem de aproximadamente 27 anos estava caminhando por aqui, pela Rua 3, no bairro Alfredo Nascimento. Ele teria sido atingido por vários disparos de arma de fogo. A vizinhança aqui chegou a ouvir os tiros, mas por medo de qualquer tipo de ocorrência, não foram verificar o que tinha acontecido. Na manhã, eles, quando saíram de casa, verificaram que o corpo do homem estava aqui nesse terreno, que também é quintal de uma casa. Ele havia sido atingido com pelo menos 3 balas e o corpo foi abandonado aqui no local. A Polícia Militar não quis divulgar o nome da vítima, mas ele é conhecido aqui do bairro, mora numa rua próxima. A polícia informou apenas que ele já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e também por homicídio. Ele teria matado o próprio irmão e estaria respondendo por esse crime. Ele foi removido pelo Instituto Médico Legal e esse crime agora vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E lá no centro da cidade foi um recepcionista que foi encontrado morto, com mais de 20 facadas dentro de um quarto no hotel onde trabalhava. Tudo aconteceu por volta das 2 da manhã. Tiago Ferreira Rocha, de 25 anos, era recepcionista desse hotel que fica na Rua Frei dos Inocentes, aqui no centro de Manaus. Segundo informações, uma pessoa não identificada foi até o 2º andar e brigou. Teve luta corporal, segundo a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Mas Tiago levou a pior, porque recebeu 25 facadas desse assassino. O suspeito conseguiu fugir. O dono do hotel procurou o recepcionista porque não viu ninguém aqui na frente. Foi então que ele ligou para a vítima, mas o suspeito atendeu. Logo depois, o suspeito viu que era o dono do hotel, desligou e em seguida, quando o dono do hotel ligou de novo, ninguém mais atendeu. Aí, depois dessa situação, o dono do hotel foi procurar em todos os quartos aonde estava o Tiago. Foi então que ali, no 2º andar, eles encontraram o corpo do rapaz. A Polícia Militar então foi acionada, a 24ª Companhia Interativa Comunitária, que não quis gravar entrevista, mas disse que o dono do hotel conversou com eles e disse que não tinha nenhum suspeito, apenas uma pessoa aqui que poderia ser um vigia que passa por aqui à noite e é um desses suspeitos. Ainda não tem a identificação desse homem. A família também do Tiago não quis conversar com a imprensa porque estavam muito abalados, mas foram para a delegacia com os documentos da vítima para poder iniciar essas investigações. Por enquanto, a polícia continua na rua. A avenida, aqui próxima à Avenida Epaminondas e também a Rua Frei dos Inocentes, acabou ficando prejudicado o trânsito devido a essa ocorrência. Agora, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros está em campo para tentar identificar o suspeito desse homicídio. Se você tiver qualquer informação, pode entrar em contato com a polícia através do telefone 190 ou ainda no 181 e fazer a sua denúncia, né? Não precisa se identificar. E a gente continua falando sobre essa situação de segurança ou da falta dela aqui em Manaus. Só este ano já foram registrados pelo menos 15 assaltos no bairro Armando Mendes. O alvo dos bandidos, na maioria das vezes, é os estabelecimentos comerciais. A última ação dos criminosos foi registrada pelas câmeras de vigilância de uma sorveteria do bairro. Essa aqui é a Contorno Norte, uma das principais avenidas aqui do Armando Mendes. Por aqui trafegam diversos ônibus. De acordo com os moradores, é bastante perigosa. Por conta disso, o dono dessa sorveteria resolveu colocar uma câmera de segurança para inibir a ação dos assaltantes, já que o local já foi assaltado só este ano 4 vezes. É isso mesmo, os clientes hoje estão bastante temerosos em vir até o local porque sentem muito medo. A câmera de segurança que fica aqui do lado externo registrou toda a ação. Observe só, os 2 amigos lancham tranquilamente, mexem nos celulares no momento de descontração. O homem
em uma moto passa, observa a oportunidade aí de praticar o crime, vai até os dois amigos e anuncia o assalto. Faz um sinal aí de que está armado, com a arma na cintura. Claro, as vítimas ficaram bastante assustadas. O homem leva os 2 celulares, um óculos de grau e ainda pede também um cordão que está no pescoço de uma das vítimas. Tranquilamente, ele recolhe os objetos, meio assustado ainda, olha para um lado, para o outro e vai embora. Esse é o tipo de situação bastante comum aqui na área, de acordo com os comerciantes. Já tive um prejuízo por não ser um lanche grande, por não ser uma sorveteria grande, a gente tem uma renda pouca. Eu tive um prejuízo de quase R$500 e com relação a isso eu decidi colocar câmeras para inibir a ação desses assaltantes, mas mesmo assim a gente não está tendo resultados. Seu estabelecimento foi alvo só este ano 4 vezes, mas aqui na rua tem diversos pontos comerciais. Então, somando tudo, só esse ano foram 15 assaltos? Fazendo uma somatória, tanto presencial, né, a gente se deparando com a ação do bandido pela rua e também, através das câmeras, a gente fez uma somatória de 15 assaltos só neste ano. Por conta disso, muitos comerciantes tiveram que mudar a profissão, o ramo de atividade. Você teve que abandonar o negócio próprio. Sim, até porque no início do ano, né, a gente, devido à crise, né, montamos essa pastelaria, mas não deu um mês, já começou a ter os assaltos. Aí, conforme, né, ia acontecendo os assaltos, o movimento ia caindo e a gente teve que parar, né, porque a gente estava tendo mais gasto do que o próprio lucro, né, porque as pessoas já vinham com medo, né, os próprios clientes já ficavam com receio de vir devido aos assaltos, porque passavam na sorveteria ao lado e incluso já iam na pastelaria e levavam o dinheiro dos clientes, os celulares. Aí devido a isso, as pessoas não vinham mais comprar da gente, né? Já iam para outros estabelecimentos, aí a gente resolveu fechar. De acordo com a comunidade, os assaltantes sabem exatamente quando o policiamento deixa de passar aqui na rua. Isso porque os carros de polícia passam aqui somente de 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Depois disso, as pessoas têm medo de andar nas ruas e é nesse momento aí que os assaltantes aproveitam a falta de policiamento e praticam os assaltos. Inclusive, ainda na madrugada, aí por volta de 4, 5 horas da manhã, algumas pessoas saem das residências e ficam aqui próximo. Eles aproveitam esse horário que, claro, não tem policiamento e assaltam essas pessoas que vão ao trabalho. A rota sai às 5 horas da manhã. O povo do distrito não pode ficar esperando a rota que estão sendo assaltados. Os estudantes estão saindo meio-dia, 1 hora, estão sendo assaltados. 5 horas da tarde o assalto está sendo constante no Armando Mendes. Então o que a gente pede é que o secretário de segurança, o governador, tem policiamento no Armando Mendes, tem policiamento, mas que reforce mais o nosso policiamento. Fazendo o quê? Operações, fazendo o quê? Botando batedores para trabalhar mais um pouco. A nossa delegacia, pela parte da noite, não funciona. A gente tem que se deslocar para o outro bairro para fazer um BO. Em caso que a nossa moto, nosso carro é roubado, a gente tem que se deslocar daqui lá para Professor Newton Lins, para roubos e furto, para fazer um BO. Por que ele não agiliza isso, a gente fazendo o BO na própria delegacia do nosso bairro, pela parte da noite, que ela funcione 24 horas, dando tranquilidade e segurança para o povo do Armando Mendes, do Itacolomi e da comunidade da Sharp. Seria muito mais fácil, né? Principalmente numa área em que acontecem tantos assaltos com tanta frequência aí na zona leste da cidade, é uma necessidade. E aí a pessoa que já passou pelo transtorno de ser assaltado ainda precisa se deslocar para um outro bairro e esperar o dia amanhecer e fica muito mais difícil fazer uma investigação. E olha só, um homem se passou por cliente para roubar uma panificadora. Isso aconteceu lá no bairro Novo Israel. Ele levou R$600 do caixa, além de um celular e a bicicleta de um cliente. Dia 16 de junho de 2017, 10 horas da manhã. O homem entra aqui, da forma como eu entrei, vem até o balcão, pega um salgado e um refrigerante, senta aqui em uma das mesas e consome o produto. Ele passa aqui dentro do salão da panificadora algo em torno de 10 minutos. Em seguida, ele se dirige para o caixa.
pegou um outro refrigerante. E a partir desse momento a gente consegue acompanhar pelas imagens das câmeras de vigilância que flagraram, que registraram esse crime. Aqui no caixa ele faz o pagamento da garrafinha de refrigerante e recebe o troco. E como se aproxima um outro cliente, ele vem para o lado daqui do balcão, disfarça que estava olhando o jornal. O disfarce dele é que ele tinha ficado interessado no jornal. Acontece que tudo era um disfarce. Quando esse cliente pagou e saiu, o suspeito ficou encostado nesse canto do balcão e anunciou o assalto. Ele tirou o revólver de forma discreta e anunciou o assalto para a atendente que estava aqui e mandou que ela colocasse todo o dinheiro do caixa dentro de uma sacola. Nesse momento, um outro cliente se aproxima do balcão e ele toma o celular desse cliente. O assaltante roubou daqui algo em torno de R$600, mas ele levou um pouco mais do que o dinheiro. Ele levou também a tranquilidade das pessoas que trabalham neste local. Eu vou conversar com o seu Francinei, que é o proprietário daqui. Seu Francinei, a tua funcionária chegou a pedir demissão por conta dos assaltos? Isso, pediu demissão e não veio mais trabalhar e não teve mais quem fizesse ela vir trabalhar. E a gente está nessa situação aí, a perder dos bandidos aí. Ninguém consegue mais trabalhar direito. Quantas vezes o teu estabelecimento já foi roubado? 3 vezes, a terceira vez foi essa última agora. Sempre com arma de fogo? Sempre com arma de fogo. E para quem depende disso aqui para sobreviver, não apenas você como proprietário, mas também os teus funcionários que trabalham aqui, que dependem desse salário, como é que fica isso, Francinei? Está difícil, a situação aqui, você vê que você está um tempo aqui e não passa uma viatura aqui na frente. E está muito difícil trabalhar. De segurança a gente não pode pagar, que é caro, né? E a polícia prendeu uma dupla suspeita de envolvimento com tráfico de drogas no bairro Lírio do Vale. O Emanuel Cardoso conversou com o delegado do 19º DIP, onde o caso foi registrado. Esse homem que aparece na fotografia com uma camisa cinza listrada, uma camisa de time, é o Erlan Costa Pereira, de 33 anos. O que está ao lado dele é o Edinaldo Pereira da Silva, também de 33 anos. A dupla foi presa em uma operação da Polícia Civil, mais especificamente do 19º Distrito Integrado de Polícia, que cumpriu mandado de busca e apreensão. Por volta das 7 horas da manhã, eles foram abordados na casa do Erlan, na casa em que o Erlan morava, ali na Rua da Paz, no bairro Lírio do Vale, na zona oeste de Manaus. A suspeita é de que o Erlan estaria praticando o tráfico de drogas naquela área. Eu vou conversar com o delegado Paulo Benelli, que é titular aqui do 19º Distrito Integrado de Polícia e que comandou essas investigações. Delegado, como foi que vocês souberam da atuação do Erlan naquela área? Inicialmente, nós soubemos através das denúncias do Disque 181. A gente verificou que havia muitas denúncias daquela localidade e em conversas com populares a gente soube que naquele local o Erlan, de certa forma, intimidava os moradores e ele comercializava droga e entregava para outras pessoas comercializarem também. A partir desse momento a gente começou a investigar o local e a atuação dele. Como não foi possível realizar uma prisão em flagrante de delito, representamos pela busca e apreensão da residência dele, onde acreditávamos ter entorpecente no local. Deflagramos essa operação, que resultou na apreensão desse entorpecente e na prisão desses 2 indivíduos. Agora, uma coisa que chamou a atenção da polícia é que no momento da abordagem o Erlan disse que a droga estava guardada na casa de um amigo dele, do Edinaldo, que foi preso juntamente com ele. Acontece que o Edinaldo tentava fugir pela porta dos fundos da casa, mas ele foi impedido pelos agentes que fizeram o cerco no local, né, delegado? Sim, no momento da abordagem nós realizamos o cerco antes de realizar o ingresso na residência. E nos fundos da residência, na rua do fundo da residência de Erlan, estava o Edinaldo, né? No momento que a gente realizou a abordagem, acordamos o Erlan com a nossa atuação e ele confessou a prática do tráfico de drogas e ia nos levar na casa do Edinaldo. Para surpresa dele, o próprio Edinaldo já estava rendido na rua de trás. Então daí possibilitou a gente chegar com mais agilidade até a casa do Edinaldo e evitar algumas versões contraditórias a respeito da atuação dos dois. Bom, com a dupla foram apreendidos cerca de 46
kits de drogas e outras porções de entorpecentes, além também de material próprio para esse tipo de embalo, né? Havia uns 2 sacolas de pino, né, de pinos vazios para poder realizar a confecção de cocaína e a venda desse entorpecente. Inclusive, informalmente, eles confessaram que estavam aguardando chegar a cocaína para realizar a venda dos pinos com cocaína já. Obrigado, delegado. Os 2 foram autuados em flagrante. Os procedimentos estão sendo feitos aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia e eles devem ser conduzidos para a audiência de custódia na manhã dessa sexta-feira. E 6 meses depois das rebeliões que resultaram na morte de 65 presos aqui no Amazonas, o Estado ainda não fez uso dos 32 milhões de reais destinados pelo governo federal para a abertura de novas vagas no sistema prisional. E com isso, a superlotação das unidades, um dos principais problemas que levaram à tragédia que entrou para a história, continua. No início deste ano, o então ministro da Justiça, em visita a Manaus, depois das rebeliões que vitimaram 65 presos, anunciou a liberação de 32 milhões de reais do Fundo Penitenciário Nacional, especificamente para a abertura de vagas no sistema carcerário do Amazonas. O problema é que, passados 6 meses, o Estado ainda não apresentou projetos para a utilização desses recursos. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, o governo mostrou interesse na construção de presídios em Manacapuru e Parintins, com capacidade para 286 presos cada. Mas até hoje não entregou itens básicos para análise, como plantas e orçamentos. O secretário de Administração Penitenciária do Amazonas explica que os projetos dos 2 presídios foram feitos pelo próprio DEPEN, mas a SEAP encontrou falhas. Por isso, pediu para a Secretaria de Infraestrutura refazê-los. Para que a gente possa mandar esse projeto completo para o DEPEN para aprovação. Porque se assim não fizer, vai ter que ter contrapartida do governo do Estado. Tem um recurso fundo a fundo, mas eu vou ter que... A readequação, que no CDPM2 deu 2 milhões e 600, vai ser do governo do Estado. Eu replanilhando, sai dentro do orçamento do próprio DEPEN. Eu já tenho 70% desse processo pronto. Acredito que até final de julho, começo de agosto, nós já estejamos com esse projeto pronto para licitar. O prazo para a utilização dos recursos federais termina no fim deste ano. Mas apesar do tempo curto, a SEAP garante que vai concluir todo o processo a tempo. Hoje, o Estado é responsável pela tutela de cerca de 9 mil presos, mas tem apenas pouco mais de 3 mil vagas. E ontem nós mostramos aqui no Manhã no Ar o caso de uma mulher que sofreu abuso sexual na maternidade Moura Tapajós. Nesta quinta, a vítima e o marido foram à delegacia prestar depoimento. Representantes da Ordem dos Advogados também estão acompanhando esse caso. A maternidade Moura Tapajós afastou os 2 técnicos de enfermagem envolvidos no abuso de uma mulher que tinha acabado de ter um bebê. O marido da vítima, que estava na sala do pós-parto, viu quando tudo aconteceu. Os 2 técnicos de enfermagem entraram para limpar a mãe e começaram a conversar tranquilamente sobre o que iam fazer com ela. O pai do bebê acredita que eles agiram assim porque não desconfiaram que ele era o acompanhante da mãe. O pai e a mãe do bebê deram depoimento na delegacia e fizeram o reconhecimento da foto dos enfermeiros, que devem ser ouvidos apenas na próxima semana. O delegado pretende questionar se os 2 fizeram isso com outras mães. É de assustar o que foi dito, né? Deles entrarem na sala já falando essas coisas e fazendo o que fizeram. Então, cria uma suposição, né, para pessoas, para qualquer pessoa que tenha lido a matéria ou sabido do caso, que possa ter acontecido com várias outras vítimas que estavam anestesiadas e não tinham como discernir nem saber o que estava acontecendo. A Ordem dos Advogados do Brasil também esteve no 8º Distrito de Polícia para apurar o caso e pedir providências. Nós entendemos que devem ser enfermeiras, mulheres que devem tratar com as mulheres, para que se evite novos casos como esse, porque é repugnante, uma atitude absurda contra as mulheres e nós não vamos deixar isso como está. Queremos que seja apurado com severidade essas condutas, né, para que nós possamos sim ter, se for o caso, essas pessoas, né, retiradas desse meio, né, nós possamos tomar providências no sentido que as mulheres possam ter toda essa assistência, esse momento do parto,
pós-parto, né? E que a gente possa ser mais diligente com isso e que elas tenham a atenção, cuidados também por mulheres. Olha só essa triste situação. Uma mulher pediu o divórcio do marido, mas ele não aceitou. Inconformado com a separação, ele matou a ex-esposa. O repórter Mário César Filho conversou com os familiares da vítima e ele conta pra gente os detalhes desse caso. Uma família arrasada. Diante disso tudo, o que mais nos dói é ver isso, ó. Meu pai, de 83 anos, sofrendo, minha mãe, de 65 anos, né? No auge da velhice deles, eles passando por tamanho sofrimento, sem necessidade nenhuma desse monstro ter feito isso com a nossa irmã. Uma tragédia anunciada. E quando ele chegou de manhã, por volta de 8 e pouco da manhã, eu disse, graças a Deus, eu disse que tu chegou aqui, abracei ele, eu disse, graças a Deus, passei uma noite tão preocupada contigo, e ele falou assim, e eu, 3 horas da madrugada, cheguei em casa, sentei na escada, e fiquei premeditando como eu ia matar a tua filha, se era de faca, se era esganada, se era com as minhas mãos, pelo amor de Deus, não diz uma coisa dessa, aí ele me abraçou e disse, não, Nahara, eu estou brincando contigo. Um assassino que dormia com a vítima. Todos personagens da vida real, de uma história de dor e sofrimento que começou no último dia 2 de abril, quando Maria do Carmo de Araújo Gomes, de 46 anos, foi assassinada pelo marido, Edmilson Santos Silva, 6 anos mais velho. Tudo aconteceu no bairro Zumbi 1, zona leste de Manaus. Edmilson estava disposto a cumprir o que havia prometido, tirar a vida de Maria. Então, na noite anterior ao crime, ele sai de casa na intenção de comprar um revólver para concretizar o que já tinha colocado no seu coração. Mas ele não consegue. O plano dá errado. Ele, então, adia a morte da esposa para o outro dia. Então, ele consegue atrair, de alguma forma, a vítima para esta casa onde eles moravam. Edmilson disse para Maria não se preocupar, que ele apenas iria conversar com ela e que finalmente assinaria a papelada do divórcio. Sem saber de nada, Maria acredita. Mal sabia ela que estava sendo atraída para a armadilha. Edmilson então diz que vai dormir na parte de baixo na cozinha e que Maria não precisava se preocupar e podia ficar tranquila, dormindo aqui na parte de cima, no antigo quarto do casal. O plano de Edmilson estava dando certo. Ele também convence a mulher para ela passar a última noite de amor com ele, antes de assinar a papelada do divórcio. E assim aconteceu neste quarto. 3 meses antes de ser morta, Maria do Carmo entra na justiça e pede o divórcio. Depois, temendo as atitudes de Edmilson, viaja para Porto Velho. Em Manaus, Edmilson planeja tudo. Ele tem o álibi perfeito. Diz que quer deixar a casa para ela. Edmilson chega a revelar para a sogra as suas verdadeiras intenções. Ele chegou assim todo esquisito e disse para a nora dela, que ele saiu assim, eu disse, não vai não ver almoçar. Aí ele falou para a nora dela, que ele ia tomar alguma cerveja para ele poder ter coragem de fazer alguma coisa, uma coisa que ele estava premeditando. Edmilson foi preso, mas antes tentou se matar, ou melhor, se fingiu de morto quando os vizinhos revoltados entraram na casa. O julgamento ainda não tem data para acontecer, mas a família teme que o criminoso seja solto. Queremos que realmente a justiça brasileira, ela, por favor, faça justiça pelo sangue da minha irmã. Além de não podermos sofrer, né, digamos que sossegado,
temos que estar correndo atrás da justiça, porque existem brechas na lei no qual favorece esse monstro, pelo fato de ele ter residência fixa, pelo fato de ele é um trabalhador com carteira assinada, entre outras coisas. Então, assim, esse é o nosso medo maior, de qualquer momento ele ser solto e ele fugir. Os 3 filhos de Maria do Carmo ainda se emocionam ao falar sobre a mãe. É bem difícil. Próximo aí de inteirar 3 meses, né? Em relação ao que aconteceu com minha mãe. E está sendo bem difícil. Às vezes eu acordo na madrugada, parece assim que aquele filme que daquela madrugada vai se repetir, alguém vai me acordar e dizer, seu Edmilson matou tua mãe, entendeu? O delegado responsável pelo caso acredita na condenação de Edmilson. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado, famoso feminicídio, e pelo que eu vi que o andamento dos autos, ele permanece preso. Há um pedido de liberdade provisória feito pela defesa, só que ainda não há manifestação judicial acerca desse pedido. Eu acredito que ele vai permanecer preso durante um tempo, sim. Acredito que ele vai ser condenado até porque ele confessou a prática do crime, ele foi autuado em flagrante logo após a prática do crime. Isso não quer dizer que ele vai permanecer todo o processo preso, mas que ele vai ser condenado, eu acredito que sim, porque as provas são irrefutáveis e ele confessou. Eu quero justiça. Eu quero justiça. Eu estou sofrendo muito, eu criei essas 5 filhas, aliás, 6 filhos, com muito sacrifício, na cachoeirinha, lavando roupa dos outros, para pagar quartinho para nós morar, para dar de comer. Aí vem um monstro desse, 23 anos casado com a minha filha, tirar a vida da minha filha. Situação realmente muito triste e absurda. E o itinerário da linha 101, que faz rota São Raimundo T1 Centro, vai ser alterado a partir desse sábado. Para falar mais sobre esse assunto, que mexe com o dia a dia de quem é usuário do transporte coletivo, a gente vai conversar ao vivo com Danilo Alves. Olá, Danilo, bom dia. Explica para o pessoal que está em casa como vai ser essa mudança. Que linha é essa? O que muda nesse itinerário? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Nessa sexta-feira, então, a partir de amanhã, a linha 101, que faz, como você disse, o trajeto São Raimundo T1 Centro, vai dar uma mudada aí. O que acontece é o seguinte, não é só a linha 101, outras linhas também vão mudar para poder dar mais agilidade do sistema e também para desviar de alguns trajetos relacionados aí a algumas obras da Prefeitura de Manaus. Mas o que acontece é o seguinte, da linha 101 é justamente para pegar mais ruas do bairro, para pegar passageiros, clientes. E a gente explica agora para você esse novo trajeto. Primeiro, antes, o trajeto do 101, ele não passava pelas ruas adjacentes, ele ia pela avenida principal, Avenida Presidente Vargas, e logo em seguida ia para o centro, ia para o T1. Agora não, ele passa pelas ruas, a partir de amanhã, pelas ruas São Bento, Oswaldo Frota e também Rego Barros e Rua Cachoeira. Então essas ruas adjacentes da Avenida Presidente Vargas, elas agora vão ser mais presentes agora nesse itinerário da 101. Voltando do centro para o bairro, ele passa pela Avenida Presidente Vargas e ele passa também pelo Oswaldo Cruz, mas não passa mais pela São Bento e nem pela Rego Barros. Ele vai direto pela Rua Glória, que é uma das ruas principais do bairro São Raimundo, até chegar ao ponto de partida, que é o ponto onde ficam todos os ônibus dessas linhas. Então, só para repetir da 101, a 101 sai do ponto de partida dela, que fica lá no bairro São Raimundo, passa pelas ruas São Bento, Oswaldo Cruz, Cachoeira e Rego Barros e logo depois vai para o centro, vai para o terminal de integração 1. Para voltar do centro para o bairro, vai pela Avenida Presidente Vargas, passa ali também pela Oswaldo Cruz e segue pela Rua Glória até voltar para o ponto de partida. Já outra linha que também vai sofrer alteração, Adriane, é a linha 704, que faz o trajeto Betânia Centro. Antes, ali a Avenida Magalhães Barata, direto, ele passava ali, então, o ônibus saía do ponto de partida, passava pela Magalhães Barata até fazer todo o trajeto do centro e pelo Terminal 2 e tal, e também voltando pelo centro, Terminal 2,
voltando pela Magalhães Barata até chegar ao ponto de partida. Só que o que acontece? Está acontecendo por ali uma obra da prefeitura para fazer o desassorreamento do Igarapé 31 de março. Então, por causa dessa obra da prefeitura, é que vai haver uma interdição por ali e o desvio desse itinerário. Então, não vai passar mais o 704 por ali pela Magalhães Barata. Esse trajeto vai mudar. Agora, o ônibus vai passar pelas ruas Olaria e São Lucas, justamente para a execução desse serviço no Igarapé 31 de março. Então, o ônibus da linha 704 não vai mais passar pela Magalhães Barata por enquanto. Então, vai passar pelas ruas Olaria e São Lucas até chegar ali a Costa e Silva para ir para o centro da cidade. A mesma coisa quando volta. Volta pela Costa e Silva, no caso é a famosa Avenida Silves, vai pela Olaria e São Lucas até voltar para o ponto de partida. Uma outra informação interessante também, Adriane, para a gente dar para o nosso telespectador que está acordando cedinho aqui, é sobre a Avenida Lores Cordovil. A Lores Cordovil, onde estava tendo várias obras, na verdade, obra depois que teve aquele desabamento da ponte ali perto da Avenida do Samba. Agora a prefeitura já entregou aquele trecho e as linhas que estavam retornando pela Avenida do Samba até voltar a Lores Cordovil depois desse trecho de interdição, agora justamente já voltaram para fazer a linha normal. Então já seguem direto para a Lores Cordovil. Todas aquelas linhas que a gente tinha dito meses atrás, como as linhas que vai para a Ponta Negra, 678 e outras linhas também que passam por ali e que tinham que fazer todo aquele trajeto de Avenida do Samba, Avenida Pedro Teixeira e voltando ali pelaquela rua adjacente até chegar a Lores Cordovil, agora já vai poder passar direto, um transtorno a menos para as pessoas que passam por ali. Pelo menos notícia boa, né? Então são essas três linhas, na verdade são essas duas linhas, 101 e 704, que tem já uma alteração mais completa, e já as outras linhas que passam pela Lores Cordovil já é uma coisa melhor para as pessoas que utilizam o transporte coletivo. A gente espera que essa linha aí da 101 seja realmente mais efetiva para as pessoas, porque muitos usuários estavam reclamando que essa linha não passava pelas ruas do bairro e agora devem passar. A gente espera que seja tudo ok, que fique tudo bem, Adriana. Danilo, essa linha aí, 101, lá no bairro de São Raimundo, ela sai ali de frente da igreja, próximo ao SPA, é o ponto de partida dessa linha. E antes dava só aquela volta no bairro, passando ali perto da sede do Sul América, e já voltava passando pela ponte, entrando na Aparecida e seguindo para o centro da cidade, né? T1 e centro da cidade. Então agora fica melhor para os moradores ali da zona oeste da cidade, porque vão poder ter mais opções de paradas, não precisam se deslocar tanto. Até uma questão de segurança, né? Para quem sai muito cedinho de casa ou para quem volta à noite, já que parar longe e ir caminhando, e aí fica mais fácil para os marginais. Inclusive, essa é a linha que a gente mostrou essa semana, em que os motoristas e cobradores estavam sofrendo ameaça, né? Lá no ponto de partida, eles estavam pichando no chão, na parede, colocando: ou dá carona ou a gente vai te assaltar. Então, agora, quando você tem a possibilidade de parar um pouquinho mais perto de casa, você se sente um pouco mais seguro, né, do que ter esse deslocamento. Agora, essa boa notícia também lá da Lores Cordovil, principalmente para quem vai para o bairro Alvorada, vai poder seguir ali, entrando do lado da arena, do restaurante ali da esquina da Constantino Nery com a Lores Cordovil, pode seguir direto, o buraco já foi tapado. Isso mesmo, o buraco já foi tapado, foi entregue ontem, se não me engano, pela Prefeitura de Manaus, e agora o trajeto vai ficar um pouco melhor, na verdade vai ficar agora normalizado, né, para as pessoas que utilizam esse transporte coletivo. Antigamente a gente até mostrou aqui no Manhã no Ar, quando houve essa interdição na Lores Cordovil, muitas pessoas andando lá próximo a esse restaurante que você falou, até o ponto. Como Lores Cordovil é um ponto comercial, tem várias lojas, vários estabelecimentos, muita gente precisava andar um trecho muito grande até chegar ao seu compromisso, ao seu trabalho, até mesmo a escola que tem ali perto. E também, para quem utilizava a Lores Cordovil para seguir além para o bairro Alvorada, precisava realizar todo esse trajeto aí de desvio até ir para o ponto em que precisava chegar, para o compromisso. Agora isso aí já vai estar normalizado. A questão do 101 também é essa aí dos motoristas que estão
estavam com medo, você falou também sobre isso. É muito importante a gente ver também que não só é preciso realizar ações da ICMTU, como a da segurança pública também, né? A polícia militar, mas principalmente dos moradores lá do São Raimundo. Eles precisavam andar demais, Adriana. Imagina, sair dali da Presidente Vargas para chegar para Oswaldo Cruz é uma pernada muito grande. Então as pessoas, elas reclamavam demais. Então agora vai ficar bem mais fácil para as pessoas que moram por ali. E como eu disse, tomara que continue tudo bem. E a questão também dos assaltos da 101, é preciso uma atenção maior da segurança pública. A Polícia Militar precisa estar mais presente, não só no São Raimundo, mas também em todos os cantos da cidade. Volto com você. Tá certo, Danilo. Obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E na noite de ontem, um carro caiu em um barranco na Avenida André Araújo, aqui perto da TV. A gente confere agora. Era por volta das 8h30 da noite, quando o veículo modelo Santana preto caiu no barranco de aproximadamente 20 metros no trecho próximo a Suzano, na Avenida André Araújo, no Aleixo. Um homem de aproximadamente 40 anos dirigia o carro. Esse motorista que passava pelo local na hora do acidente viu como tudo aconteceu. Eu vinha devagar, uns 40 por hora aqui, ele saiu de trás de mim, me cortou. Aí já pegou, subiu a calçada, aí tentou voltar. No que ele tentou voltar, aí ele bateu no carro da frente, aí voltou para a calçada de novo. Aí foi quando ele atravessou e passou o barranco direto aqui. Aparentemente embriagado, o motorista do veículo não quis falar com nossa equipe. Ele teve ferimentos leves, mas mesmo assim não esperou o atendimento do SAMU. E agora pela manhã aconteceu um acidente lá no Distrito Industrial. A gente tem imagens aqui desse acidente. É na Avenida Buriti. Foi já na madrugada, né? Por volta de 5, 4 horas da manhã esse acidente aconteceu. O dia ainda estava começando, né? Ainda estava as imagens, por isso está escuro, mas foi nessa madrugada. Isso aconteceu ali próximo ao São Judas e aí a gente tem a imagem do veículo capotado. A gente não sabe quais foram as circunstâncias desse acidente, mas a informação é que ninguém se feriu, ainda bem. Esse veículo provavelmente já foi retirado do local, né? Já são 6 horas e 42 minutos, né? Isso aconteceu bem antes, ou pelo menos foi desvirado para aguardar que o guincho remova. Possivelmente vai precisar do guincho, né? Já que teve esse capotamento aí que danifica, claro, o veículo. Isso aconteceu nessa madrugada no Distrito Industrial, na Avenida Buriti. E agora a gente vai para o intervalo, mas volta daqui a pouco e a gente vai falar de saúde. Tem campanha de prevenção às hepatites e também os benefícios da homeopatia. Você sabe o que é isso? Não, a gente explica daqui a pouquinho. É um instante só.